Beleza. Então, vamos começar o estudo da reta, certo? Lembrando que o estudo da reta ela foi trabalhado no primeiro trimestre, certo? Porém, o professor não avaliou. O professor avaliou até a parte de pontos para não ficar muito puxado para vocês, certo? Naquela parte do conteúdo ali, senão ia ter muito conteúdo para o primeiro trimestre, vocês estavam se adaptando aí com as tecnologias e daí ia acabar ficando puxado para vocês aí. Quem está usando o celular, provavelmente só aparece o slide, tá? Quem está usando o celular vai aparecer o slide. Quem está, às vezes, aparece tanto uma telinha menor de eu falando e o slides também. Mas vai depender um pouquinho da configuração do que está o teu celular, mas não tem problema. Vocês me escutando já é importante. E eu peço que vocês usem o celular na horizontal, né, ele deitadinho, para vocês verem melhor a tela aí, certo? Então, o estudo da reta. Na matemática, as retas são linhas infinitas, formadas por pontos. Elas são representadas por letra minúscula e deve ser desenhada com setas para os dois lados, indicando que não possuem fim. Então, aqui, ó, nós temos essa reta, que ela vai do ponto Q até o ponto P. Percebo que na extremidade dela aqui, ela possui o quê? Ela possui setas, para dizer que essa reta ela é infinita e ela não tem início e nem fim. E a gente representa o nome dessa reta, eu posso chamar de reta R, com uma letra minúscula, certo? Lembrando que os pontos, né, a gente representa por letra maiúscula, que foi trabalhado anteriormente ali. E a reta nós utilizamos as letras minúsculas, tranquilo? Então, a reta possui infinitos pontos que passam por essa reta. Ó. Essa reta aqui é chamada de reta S, tranquilo? Então, eu posso fazer com que ela seja infinita e por ela passe vários pontos ali. Então, vamos continuar lá. As retas estão presentes em nosso cotidiano. Podemos ver elas nas construções, certo? Na construção civil se vê muito reta e estudo esse conteúdo ali. Podemos ver ela nas avenidas, na faixa de pedestre, né? São segmentos de reta. A faixa de pedestre, for analisar ali, a linha que divide uma faixa da outra, eu posso considerar um segmento de reta. O que seria um segmento de reta? Seria a parte, né, um pedaço daquela reta ali. Porque a reta ela é infinita, então de uma reta infinita eu posso conseguir vários segmentos de retas aí. Tranquilo? Então, a primeira parte do conteúdo de reta, nós vamos falar do coeficiente angular de uma reta. Quem que é o coeficiente angular da reta? É aquele que mostra o declive. Por exemplo, lá no plano cartesiano eu tenho uma reta e nesse plano, no eixo do x, ela faz tipo um declive. Olha aqui, eu tenho aqui o plano cartesiano e aqui eu tenho uma reta. Esse declive formado por essa reta, ele forma um ângulo. E esse ângulo a gente pode calcular ele e o resultado desse ângulo é chamado de coeficiente angular. Tranquilo? Então, o coeficiente angular vai ser o declive dessa reta. Nós podemos pensar aqui, ó, que a passarela ela forma uma reta aqui e esse declive, essa abertura da reta com o solo, forma um ângulo. E esse ângulo aqui, o ângulo nada mais é que o m, que nós chamamos de coeficiente angular. E nós calculamos esse ângulo a partir da tangente dele, certo? Então, o coeficiente angular nós vamos chamar de m, e vai ser o resultado da tangente formado pelo ângulo que está ali indicado nas figuras que vão estar nos exercícios para frente. Então, o coeficiente angular de uma reta. Observe, aqui nós temos o primeiro caso, quando o coeficiente forma um ângulo igual a zero. Ou seja, ela não encosta, ela não corta o eixo do x. Essa reta ela é paralela ao eixo do x. Ó, a reta R aqui, ela é paralela ao eixo do x. Então, o ângulo que ela forma é de 0 graus. E nós podemos dizer que o m é exatamente 0 graus. Quem que é o m? O m é chamado de coeficiente angular, tá?
Então, o M aqui nesse caso, passou o slide, é o coeficiente angular. Tranquilo? Então, aqui vai ser 0 porque ela não corta o eixo do x. Podemos ter que o coeficiente angular vai ser a tangente de 0 graus, né? Ele tem que ser maior que 0 e menor que 90 graus. Quando ele estiver nessa seguinte situação, a reta ela vai estar cortando o eixo x e vai formar um ângulo aqui. E para nós saber quem é esse M, basta o quê? Nós calcular a tangente desse ângulo aqui. Para calcular a tangente vai ser muito simples. Vocês vão pegar a calculadorinha de vocês lá, certo? Vão ligar ela, vão apertar em tangente e vão digitar o número ali que vocês precisam achar. O valor do ângulo ali, ele vai dar o coeficiente angular dessa reta. Se ele é maior que 0 e menor que 90, o valor do M vai ser um número positivo. Então, se aqui der um número positivo, o valor do M, é porque o ângulo que forma aqui é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Tranquilo? A segunda situação é quando o ângulo for exatamente 90 graus, que essa reta for paralela ao eixo do Y, certo? Então, a reta não vai ter declividade aqui, então ela não vai ser definida. Então, quando vocês for calcular a tangente de 90 graus, vai não existir, vai dar erro na calculadora. Não existe tangente de 90 graus. Então, quando der exatamente o ângulo formado 90 graus, essa reta ela é paralela ao eixo do Y. E o quarto e último caso é quando o ângulo é maior que 90 e menor que 180. Esse ângulo aqui é menor que 90, né? Quer dizer, maior que 90 e menor que 180. Quando for isso, o valor do nosso M vai ser negativo, vai dar um número negativo. Vocês vão calcular, por exemplo, a tangente de 135 graus e vocês vão ver que o resultado da tangente de 135 graus vai ser menos 1, porque esse ângulo é maior que 90 graus e o valor do M vai ser negativo. Certo? Vamos para o próximo. Nossa, esse aqui ficou arriscado. Acho que bugou o negócio. O que deu aqui? Só um pouquinho. Deixa eu dar um F5 de novo. Então, o coeficiente angular da reta dado a sua inclinação. Então, o coeficiente, reforçando que o coeficiente angular vai ser o ângulo formado pela inclinação dessa reta com o eixo do x, tá? Então, para a gente calcular o coeficiente angular ou a declividade da reta, basta nós calcular a tangente do ângulo que é formado. Aqui pode ser alfa, pode ser beta, pode ser gama. Então, pode ser qualquer letra grega, eu posso indicar um ângulo, mas aqui sempre vai ter um valor numérico que vocês vão precisar calcular a tangente. Então, coeficiente angular, certo? Lembrando que ele é chamado de M. E para a gente achar o coeficiente angular, basta a gente calcular a tangente do ângulo que forma a reta. Essa é uma situação da gente poder calcular o coeficiente angular. Eu posso calcular ela de outra maneira, como está nesse exemplo aqui. Como que eu vou calcular? Se eu não conheço o ângulo, eu não conheço qual é o ângulo formado, porém eu sei dois pontos que passam por essa reta, certo? Nessa reta eu tenho o ponto A e o ponto B. Então eu consigo calcular o coeficiente angular a partir desses dois pontos que passam pela essa reta. Basta vocês fazer o quê? O M é igual ao y do A menos o valor do y do B. Eu diminuo esses dois aqui e divido pelo x do A menos o x do B. O resultado dessa divisão aqui vai dar o valor do meu coeficiente angular. Então, eu posso calcular o coeficiente angular
conhecendo-se dois pontos, como está nesse slide aqui, ou até mesmo eu posso calcular o coeficiente angular quando eu conheço o ângulo de inclinação aqui em cima, certo? Tranquilo? Então vamos para um exemplo. Seja alfa se alfa é a medida da inclinação de uma reta M, e o seu coeficiente angular é o seu coeficiente angular. Complete a tabela. Então, o M é o coeficiente angular, e nessa linha aqui nós temos os valores de alfa. Então, o que eu preciso fazer? Aqui eu estou sabendo da medida do alfa, né, do ângulo que forma em graus. Então, nesse caso aqui, para eu resolver, basta eu calcular a tangente de 0 graus. Quanto que vai dar a tangente de 0 graus? Vocês vão fazer lá na calculadora de vocês. Vão pegar a tangente. Quem está com a calculadora aí, faça a prova lá para mim. Hein? Tangente de 0 graus. Vocês vão achar exatamente 0. Então, aqui o coeficiente angular é exatamente 0 graus. Nesse aqui, tangente de 45 graus. Quanto que vai dar o tangente de 45 graus? Calculem lá na calculadora de vocês. Quanto que dá a tangente de 45? Vamos ver se alguém responde. Dá 1, isso mesmo. Então, aqui o coeficiente angular vale 1. Agora, vocês vão calcular lá a tangente de 90 graus. Não existe? Não existe, é o que estava lá na definição anterior. Aqui não vai existir. Então, aqui nós sabemos que essa reta é paralela ao eixo Y. E, por último, vamos fazer a tangente de 135 graus. Um negativo. Menos 1, ou um negativo. Muito bem. Então, conhecendo o ângulo, eu consigo calcular o coeficiente angular. Basta calcular a tangente ali. Tranquilo? Agora vamos para o próximo. Determine o coeficiente angular de M das retas que passam pelos pontos A e B. Então, aqui na primeira situação, exemplo A. Então, primeiro, esse é o x do A, esse é o y do A, esse é o x do B e o outro é o y do B. Lembre-se que o par ordenado é formado por x e y. Então, aqui eu quero saber o coeficiente. Então, eu quero saber o M. Porém, eu conheço dois pontos. Então, vai ser o y do A menos o y do B dividido por x do A menos o x do B. Então, vamos lá. Quanto que é o y do A? Menos 1. Quanto que é o x do B? O y do B, quer dizer. Aqui eu inverti. Só um pouquinho. Eu fui ler o que me escreveram lá e eu inverti. 2. Só deixa eu apagar aqui. Não consegui. Vamos riscar, então. Então, aqui vai ser 4 menos 2, certo? O y do A é 4 e o y do B é 4. E agora o x do A embaixo é menos 1 divididos por menos o x do B. Aqui vai ser 2. Então, 4 menos 2 vai dar 2. Tranquilo? Isso? E agora, aqui na parte de baixo, eu tenho 1, aqui é 3. Ó, é 3. Eu tenho 1 e devo 3. Eu vou dever 4. Dividindo 2 divididos por 4, negativo, vai dar quanto aproximadamente? Menos meio ou menos 0,5. Tranquilo? A letra B. Então, aqui nós temos o x do A, o y do A. Aqui nós temos o x do B e o y do B. Então, vamos ter lá. M vai ser igual
o y do A menos o y do B dividido pelo x do A menos o x do B. O M vai ser igual a o y do A menos 2. O que deu aqui agora? Credo, gente. Bugou o sistema hoje. Ó, apagou tudo. Mas é só assim mesmo, é na live mesmo, tudo no improviso. Então, vamos fazer aqui de volta. O M, é isso. Então, o M é igual ao y do A menos o y do B dividido pelo x do A menos o x do B. Então, o M vai ser o y do A menos 2. O y do B menos 4, menos da fórmula, e tem o menos 4, dividido pelo x do A. O x do A, 4 positivo, menos aqui, o x do B. Pela forma também vai ser menos 4. Então, vamos ter lá, na parte de cima, menos 2, menos com menos, vai dar? Mais. Vai dar mais, né? Mais 4. Embaixo vai ter 4, menos com menos também vai dar mais 4. Devo 2 e tenho 4. Sobra 2. 4 mais 4, 8. Aqui vai dar a resposta de 1 quarto, simplificando, né? Ou 0,25. Tranquilo? Então, o M aqui é igual a 0,25. O rascunho nós não vamos usar. Então, aqui nós temos o que, pessoal? O próximo item vai ser sobre a equação fundamental da reta, certo? Então, a reta ela possui uma equação fundamental. Como ela é achada a equação fundamental? Ela tem essa característica aqui, ó. A equação fundamental tem a característica do y menos o y do A é igual ao M, que é o coeficiente angular, abre parênteses, x menos o x do A. Quando eu coloco os dados no lugar dos elementos ali, eu consigo achar a equação da reta. Então, a equação da reta eu consigo achar quando eu conheço um ponto, posso chamar esse ponto de A, B, C, qualquer ponto, e eu preciso também conhecer o coeficiente angular dessa reta. Então, nós vamos calcular lá, a partir desse exemplo 3. Determina a equação fundamental da reta, que passa pelo ponto A igual a 3 e 2, e apresenta o coeficiente angular M igual a menos 2. Então, conheço o ponto e conheço o coeficiente angular. Então, vamos lá. Y menos o y do A é igual ao coeficiente angular que multiplica o x menos o x do A. Então, o y do A é quanto? 2. O M, menos 2. O x aqui não vai mudar o x do A, que é 3. Ok? Y menos 2 é igual. Vou multiplicar aqui, ó. Vou fazer a distributiva, que não aparece, mas eu tenho um pontinho de menos. De vezes, quer dizer. Menos com mais vai dar menos. 2 vezes x, 2x. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 3,
6. Pronto. Resolvido aqui. Essa aqui é a equação fundamental da reta. Ela tem essa característica. Ela ficaria desse modelo. Aqui eu posso arrumar essa equação, transformar ela na equação reduzida, na equação geral, mas eu vou deixar dessa maneira aqui por enquanto.